Pronto. E quando for uma lei, como é que eu coloco, né? Então, como eu estava falando para vocês, às vezes não, na maioria das vezes, quando vocês vão colocar leis, vocês colocam para mostrar que a lei diz uma coisa e na prática é outra, né? Na maioria das vezes é assim. Então, gente, qual é o elemento coisa que vocês precisam colocar, né? Antes de colocar a lei, não precisa colocar elemento coesivo, só aquele que já tem no esqueminha, que você já coloca, ou então já pode ir direto sem elemento coesivo mesmo, certo? Então, você pode dizer assim, eu estava colocando um exemplo aqui, acho que apagou. Deixa eu ver. O Estatuto da Criança e do Adolescente é que veja, isso aqui fui eu que inventei, viu? Não utilizem como repertório não, certo? É só para ilustrar como é que vocês colocariam. No Estatuto da Criança e do Adolescente, é proposto que toda criança tenha direito à moradia, tá? Aí colocou, né, a lei, aí você vai colocar, no entanto, a realidade no Brasil se difere, né? Aí você vai explicar o que é que tem de diferente, né? Você vai dizer que a realidade no Brasil é diferente, porque muitas crianças moram na rua, enfim, tá? Então, só precisa colocar o elemento coesivo de oposição depois da lei, tá? Então, quando for apresentar a lei, não precisa necessariamente colocar o no entanto, não. Pode colocar um elemento coesivo qualquer. Agora, dá para colocar isso aqui? Isso pode ser ilustrado com a lei? Não, não dá. Porque se você coloca, isso pode ser ilustrado com o Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai dizer que o que está na lei é igual ao que você colocou no argumento, e não é. Tá? Você está querendo dizer o contrário. Entenderam? Então, tem que ter muito cuidado. Quando for apresentar a lei, né, pode colocar, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tal, 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 aí depois você coloca ponto, no entanto, a realidade, certo? Pode até colocar nesse contexto aqui, ó. Nesse contexto, vírgula, aí diz, tá? Por que que o nesse contexto pode? Porque quando eu digo nesse contexto, eu estou dizendo assim, olha, sobre isso que eu estou falando, né? Eu vou abordar isso que está lá na lei, certo? Sobre esse assunto. Quando eu digo nesse contexto, eu estou dizendo sobre esse assunto, tá? Diante disso que eu estou discutindo, certo? Agora, quando eu vou fazer minha discussão, aí eu tenho que colocar, no entanto, oposição, entretanto, para mostrar que o que está aqui na lei é diferente do que ocorre na realidade, certo? Vamos agora para a conclusão, né? Quais são as falhas comuns na conclusão de vocês? Se surgir alguma dúvida por aí, no meio do caminho, falem, viu? A hora é agora. Não, não tem que deixar dúvida para depois, não. O momento é agora na aula, viu? Conclusão. Retome a tese. Gente, vocês estão esquecendo de retomar a tese. O que é isso? O que é retomar a tese? É pegar a tese que você escreveu lá na introdução, reescrever no início da conclusão com outras palavras. É só isso, tá? Outra coisa. Quando você coloca cabe ao governo,
vocês estão se embananando todos. Ó, o que é que acontece? Vocês estão escrevendo assim. Cabe ao governo, deixa eu pensar aqui numa ação. Cabe ao governo deixa eu ver, melhorar a estrutura das escolas, tá? Uma ação, um exemplo. Cabe ao governo melhorar a estrutura das escolas. Aí, tem gente que está colocando assim. Cabe ao governo, deve melhorar. Não façam isso, não. Principalmente quando vocês colocam o detalhamento aqui no meio, vocês esquecem que já colocaram o cabe ao governo e vão colocam o deve. Gente, olha que coisa sem sentido. Cabe ao governo, deve melhorar a estrutura das escolas. Não tem sentido. Se eu digo cabe ao governo, é porque o governo deve fazer. Entendeu? Então, não precisa esse verbo aqui, deve. Cabe ao governo melhorar a estrutura das escolas. Então, cuidado, cuidado, como é que vocês estão escrevendo. Outra coisa que está me dando vontade de chorar quando eu vejo na redação de vocês, é quando vocês vão colocar o meio. Cabe ao governo melhorar a estrutura das escolas mediante a reforma de todas as instituições da zona rural. Observe. Aí tá certo, isso aqui que eu coloquei tá certo. Cabe ao governo melhorar a estrutura das escolas mediante a reforma de todas as instituições da zona rural. Ok. Aí repara o que vocês estão fazendo. Melhorar a estrutura das escolas mediante por meio. Gente, eu não ensinei isso, não. O mediante e o por meio juntos, eu coloco lá a observação. Você pode trocar o mediante pelo por meio e vice-versa. Agora, usar os dois juntos, mediante e por meio, não, gente. Ou mediante ou por meio, né? Se eu quero utilizar o por meio, eu vou tirar o mediante. Por meio da reforma, certo? Se eu quero utilizar o mediante, eu vou tirar o por meio, ou um ou outro. Não existe mediante e por meio, não, tá? Já vi em vários textos, pelo amor de Deus, gente. Façam isso, não. Pelo amor de Cristo. Eu não ensinei para vocês, não. Outra coisa. Quando for pensar em uma proposta de intervenção, vocês precisam pensar em ações práticas. Nunca uso o verbo conscientizar, gente, eu já pedi várias vezes. Conscientizar, tira isso do texto de vocês. Não diga que as famílias devem conscientizar, não diga que as pessoas devem se conscientizar, tira isso. Por quê? Porque a gente precisa pensar em ações práticas. Vocês precisam, na hora de pensar na proposta de intervenção, vocês precisam saber, entender se aquilo é possível de ser colocado em prática ou não. Se for uma coisa totalmente fantasiosa, ela não vai ser colocada em prática, não, tá? Então, cuidado com aquilo que vocês estão colocando como proposta de intervenção. Quando for analisar, pensem assim, isso que eu coloquei aqui pode ser realmente colocado em prática? Se for impossível de ser colocado em prática, vocês não vão colocar na proposta de intervenção, tá? Gente, tá o barulhinho ainda? O barulho que estava aqui no meu áudio? Tá, ainda tá. Ai, Mas tá menos. tá menos. Tá. Peraí. Tirar meus papéis aqui, vou dar um jeito. É o fone mesmo, gente. Mas não tô achando um jeito não de não fazer ele mexer. Bom, é isso. Pensem em ações práticas, tá? Coisas que podem ser colocadas em prática. Outra coisa é os elementos da proposta precisam ter relação de sentido entre si.
Vou explicar para vocês o que é isso. Gente, repare que eu vou colocar aqui na minha... Eu vou fazer uma proposta, vocês vão dizer se essa proposta está legal. O governo deve destinar verbas por meio de campanhas em conjunto vou criar aqui essa proposta e vocês vão me dizer se ela está legal. Por meio de campanhas em conjunto com a mídia para que achem o erro. Me digam o que acham dessa proposta. Será que eu ia passar no Enem se colocasse essa proposta? Não, de certeza não. Qual é o erro? O que tem a ver é verbas com campanhas. E o que tem a ver as pessoas ser felizes com isso? Exatamente. Exatamente. Nada com nada, né? Nada com nada. Isso mesmo. Vejam, o que eu coloquei na ação não tem nada a ver com o que eu coloquei no meio e não tem nada a ver com o que eu coloquei no efeito. E eu estou vendo várias propostas assim. Nada com nada. Parece assim que a pessoa pensa, eu vou ter que preencher aqueles espaços do projeto de texto. Aí vocês pensam assim, peraí, mas não está respondendo a pergunta? Por exemplo, ó, quem deve fazer? O governo respondeu, né? O que o governo deve fazer? Destinar verbas. Respondeu a pergunta. Por meio de quê? Né? Por meio de campanha. Para quê? Para que as pessoas vivam felizes. Observem que tudo que eu coloquei responde os elementos. Não responde aquelas perguntinhas que a gente coloca lá no projeto de texto? Sim. Responde, né? Mas, gente, não basta só responder, né? Os elementos precisam ter uma relação de sentido entre si, tá? Então, eu não posso colocar... Gente, destinar verbas e campanhas, nada a ver, eu vejo muito isso. Verbo e campanha, o que tem a ver, gente? Destinar verbas através de campanha, e ainda mais, esse em conjunto, gente, tire isso do texto de vocês. Tem gente que coloca assim, em conjunto com a mídia, em parceria com não sei quem, tá? Juntamente com não sei quem. Não junte ninguém com ninguém, tá? Bote os agentes para trabalharem sozinhos, certo? Nada de colocar governo junto com não sei o que, junto com não sei o que, não, tá? Tira isso, ó. Nada de conjunto, viu? Então, quem vai fazer é o governo, ele vai fazer sozinho, ele se vira, ele vai fazer só. Não bota para colocar em conjunto com seu ninguém, tá? O governo deve destinar verbas. Veja, já vou trocar. Por quê? Destinar verbas, eu não posso dizer por meio de quê, né? Nunca vou achar. Eu nunca vou achar um meio para essa ação aqui de destinar verbas. Não acha de jeito nenhum. Então, a gente tem que pensar o seguinte. O meio... Professora, Oi. pode colocar só o governo sem ser assim, governo estadual, governo federal, só o governo. Pode colocar só o governo. Não tem problema Certo. não, viu? Ó, eu vou colocar, lembrem-se sempre, a ação, vocês vão pensar em algo mais amplo. E o meio vai ser como se fosse um detalhamentozinho a mais sobre a ação, tá? Então, eu vou dizer assim, olha, o governo deve, deixa eu ver, melhorar, deixa eu ver, a qualidade do ensino no Brasil. É algo amplo, tá? Ó, melhorar a qualidade do ensino no Brasil é algo amplo, certo? Como é que ele vai melhorar a qualidade do ensino? Aí vai ser algo mais específico, que vai ser o meio, certo? Olha, por meio da qualificação dos profissionais
da educação. Então, como é que ele vai melhorar a qualidade, né? Qualificando os profissionais da educação. Vejam que é algo mais específico, tá? Para quê? Né? Para que ele deve melhorar a qualidade do ensino? Para que os jovens, né, possam permanecer, não vou botar permanecer não, para que os jovens tenham uma formação mais qualificada, ok? Isso aqui independente de tema, viu? Não estou fazendo nenhum tema específico, não. Isso vai depender muito do tema que a gente estaria fazendo. Então, ó, quem deve fazer? O governo. Ele deve fazer o quê? Melhorar a qualidade do ensino. Percebam que a ação é algo mais amplo. Como é que ele vai melhorar a qualidade do ensino? Por meio da qualificação dos profissionais da educação. Para quê? Para que os jovens tenham uma formação mais qualificada, né? De melhor qualidade, ok? E onde eu colocaria, professora, o detalhamento? Gente, vocês também estão escolhendo detalhamento nada com nada. Gente, o detalhamento, eu vou falar já do detalhamento, vou terminar isso aqui. Vou deixar aqui esse exemplo, que aí vocês podem utilizar o exemplo quando estiverem fazendo a redação, tá? E eu vou partir para o detalhamento. Detalhamento é algo mais, como é que eu vou dizer? Assim, que gera mais dúvidas entre vocês. Gente, o detalhamento eu só vou relembrar, é uma justificativa, tá? É uma explicação, é um exemplo, ou então uma contextualização. Gente, como a contextualização é algo mais difícil de vocês entenderem, então vocês vão optar sempre por uma justificativa, uma explicação ou então um exemplo, ok? Porém, para você fazer uma justificativa ou então uma explicação, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar elementos coesivos que estejam inserindo, né, introduzindo essa explicação ou essa justificativa. E eu vou dar algumas ideias para vocês de elementos coesivos, certo? Deixa eu só achar o que eu quero aqui. Ó, quando vocês forem colocar uma justificativa ou uma explicação, vocês vão usar uma vez que, já que, posto que, deixa eu lembrar mais algum. Posto que eu já coloco, eu acho no esquema, eu acho que eu coloquei no esquema de vocês. Uma vez que, já que, posto que, visto que, você pode colocar só o que, por. Como assim? Vou colocar aqui alguns, vou colocar aqui alguns exemplos, ó. Eu coloco assim, ó. Eu vou colocar o detalhamento, digamos, do governo, tá? Aqui, é como se eu fosse colocar agora um detalhamento daqui, tá? Dessa proposta que eu acabei de colocar aqui em cima. Eu vou colocar lá em cima para ficar mais fácil. Ó, o governo, por ter maior responsabilidade no âmbito educacional. Ó, observem. Deixa eu grifar aqui para ficar mais fácil para vocês observarem. Aqui é o meu detalhamento, tá? Ó, o governo, por ter maior responsabilidade no âmbito educacional, tá? Observem que isso aqui é um detalhamento, ele está entre vírgulas. Eu tenho uma vírgula antes e uma vírgula depois.
quando eu coloco por ter maior responsabilidade, eu estou justificando por que foi o governo que eu escolhi. Por que eu acho importante que seja o governo? É por ele ter essa maior responsabilidade sobre a educação no Brasil, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão sempre introduzir o detalhamento de vocês por um desses elementos coesivos. Se eu quisesse tirar o por, né? Eu poderia fazer assim, ó, que tem o governo, que tem, tá? Nesse caso aqui, ó, eu estou dando uma explicação, tá? Estou dando uma explicação sobre quem? Sobre o governo. Eu estou dizendo que ele tem maior responsabilidade. Ou então eu posso dizer assim, o governo, já que ele tem, né? Já que tem maior responsabilidade no âmbito educacional, observem que qualquer um desses elementos coesivos que eu colocar, né? Eu vou estar fazendo ou uma justificativa ou então uma explicação. E aí vai ser um detalhamento. Lembrando que você não detalha só o agente, não. Você pode detalhar qualquer elemento, tá certo? Ó, deve melhorar a qualidade do ensino no Brasil, né? Eu posso dar uma explicação, né, sobre melhorar a qualidade do ensino no Brasil. Ou então eu posso dar uma justificativa, uma explicação sobre essa qualificação dos profissionais, tá? Então, vocês podem utilizar, né, esses elementos coesivos para introduzir um detalhamento de qualquer um desses elementos. Vocês podem detalhar o agente, podem detalhar a ação, o meio, tá? Só o detalhamento do efeito que é um pouquinho diferente, tá certo? Mas vocês precisam entender o que é o detalhamento. E eu percebi que vocês ainda não entenderam, certo? Então, ó, o detalhamento pode ser uma justificativa, ele pode ser uma explicação, tá? Mas ele também pode ser um exemplo. Aqui, eu digo que ele vai, sei lá, por meio da qualificação dos profissionais da educação. Aí eu posso colocar aqui, ó, como professores e coordenadores. Ou seja, eu dei exemplos desses profissionais de educação. Isso aqui vai ser um detalhamento. Um detalhamento de quê? Né? Um detalhamento do meu meio. Ó, aqui, ó, por meio da qualificação dos profissionais da educação. Aí eu vou dar exemplos. Quem são esses profissionais da educação? Professores e coordenadores, certo? Outra coisa importante é vocês utilizarem 2 detalhamentos dentro de uma proposta só. Por quê? Porque às vezes um detalhamento que você colocou não foi considerado. E aí você vai e coloca outro, né? Porque pode ser que o avaliador só enxergue um, certo? Então é para garantir, certo? O certo é colocar um, mas para garantir, né, que vocês vão colocar o detalhamento e que o avaliador vai perceber esse detalhamento claro, é bom você colocar 2, porque se ele não achar um, ele vai achar o outro, tá? Aí como ficaria aqui essa proposta? O governo, observem que como eu fui adicionando aqui os detalhamentos, a minha proposta ficou grande. Ficou grande. Aí, repara, o governo, já que tem maior responsabilidade no âmbito educacional, deve melhorar a qualidade do ensino no Brasil por meio da qualificação dos profissionais de educação, como professores e coordenadores, para que os jovens tenham uma formação mais qualificada. Gente, não ficou grande? Né? Ficou tudo dentro de um período só. O que é que eu faço, né? Eu vou fazer uma quebra aqui, ó. Isso pode ser feito por meio da... O que foi que eu fiz? Eu peguei a proposta inteira, né? Que estava dentro de um período só, e eu dividi em 2 períodos. Para quê? Porque se eu coloco a minha proposta inteira dentro de um período só, fica tudo junto, misturado e desorganizado, e difícil de o avaliador identificar os elementos. Então, é importante fazer essa quebra, certo? E tem gente que está fazendo a proposta inteira num período só, no parágrafo inteiro. Tem gente que está escrevendo a conclusão todinha, dentro de um período só. Não está
tem gente que não está pontuando a conclusão. Está indo direto, só separando por vírgula, né? Vai numa carreira braba, e chega quando eu estou lendo, falta o fôlego, né? Porque não tem um ponto continuando, não. Só tem o ponto final, né? No parágrafo da conclusão. E não é assim, gente, precisa pontuar. Até porque a proposta de intervenção, se ela não estiver clara e organizada, o avaliador não vai achar os elementos, não. Então, o avaliador não é para ele estar procurando. Deixa eu ver se eu achar aqui o meio, que até agora eu não achei. Não, ele tem que bater o olho e já ver, aqui é o meio, aqui é a ação, aqui é o efeito, tá? Então, é muito importante que vocês deixem tudo claro, tudo organizado. Outra coisa, nada de ficar colocando informações que não são elementos nenhum. Por exemplo, quando vocês colocam assim, ó, o governo em parceria com a mídia. Minha gente, para quê? Porque esse em parceria com a mídia não é nada. Não é detalhamento, não é ação, não é meio, não é o efeito. E está fazendo o que aqui? Atrapalhando sua vida. Então, o que não for elemento, não é agente, não é ação, não é meio, não é efeito, não é detalhamento, não entra na proposta. Certo? Não fiquem colocando informações desnecessárias na proposta. Porque se vocês ficam enchendo de informações, ela vai ficar confusa, né? E o avaliador realmente não vai achar os elementos, certo? O exemplo, quando você for colocar um detalhamento que seja um exemplo, coloquem sempre o como, né? Como não sei o quê, como, por exemplo, não sei o quê, certo? Não tem nem outro elemento coesivo para usar. E a contextualização, eu prefiro que vocês não coloquem, senão vocês vão se atrapalhar, tá certo? Então, quando for colocar um detalhamento na proposta, o que é que você vai fazer? Utilize um desses. Aqui não estão todas as opções, mas você vai lá na tabela de elementos coesivos e, deixa eu achar aqui, vou até dizer onde é que vocês acham. Na tabela de elementos coesivos, tem na 1, 2, 3, 4. Na quarta linha, tá? Na quarta linha, tem aqueles que introduzem argumentos com ideia de explicação ou causa. Aí tem uma listinha de vários elementos coesivos que indicam explicação ou causa, tá? Aí são esses que você vai introduzir o detalhamento, tá? E esse detalhamento pode ser de qualquer elemento, menos do efeito, porque o detalhamento do efeito é diferente, ok? O bichinho já vai coisar aqui, mas a gente tem outra parte, viu? Vou encerrar aqui para a gente retornar.